YouTube, no YouTube, no Facebook, tá? Vamos ver. Eu já estou enviando para o grupo de mães o link. Bom dia. Tá. Já estamos abertos, já estamos na página do Lela, iniciando a nossa live. Pode entrar. Vou pedir para o Gilberto entrar também. Entre, Gilberto. Nosso sábado de manhã, um bate-papo muito bacana. Paula, quer fazer algumas considerações iniciais antes da gente fazer a nossa prece de abertura? Eu queria só pedir para os nossos papais, nossos responsáveis que estejam já sintonizando com a gente, não esqueçam de deixar uma aguinha próximo de você, porque a gente sabe que nossos amigos da espiritualidade estão sempre atentos a nos socorrer, e é importante que a gente ajude eles, né? Faça a nossa parte. Então, eu vou dar o meu bom dia, né? Já temos pessoas aí, Cláudio? Temos 7 pessoas que estão já então, conectadas. Olha o meu sorriso para todos e todas. Nerci já entrou. Opa! Temos bastante pessoas. Algumas não entram, não escrevem, então a gente vai acompanhando e eu vou, na medida do possível, dizendo todos os nomezinhos dos nossos espectadores. Esses nomezinhos não aparecem para mim não, né, Cláudio? É ao vivo, então vamos corrigir isso agora ao vivo mesmo. Agora a gente vai... no transcorrer eu vou falando todos os nomezinhos convidados que a gente tiver aqui, tá bom? Então vamos dar bom dia para todo mundo, não é verdade? Claro, bom dia, né? Um sábado maravilhoso. Deus já mandou uma chuva logo cedo aqui em Diadema para dar uma esfriada, uma limpada no nosso ar. Agora eu vi a Nerci dar um bom dia. Eva, Nerci! Quero mais bom dia do pessoal aí dando bom dia. Só a Nerci não, vai todo mundo aí, porque aí eu vou saber o nome de vocês através do chat. Então, por favor, Simone, bom dia. Esse é o nosso novo normal, né? Gente, hoje é um dia muito especial, porque o Departamento de Divulgação, a Vera, bem-vinda, Rosélia, está falando para você. A nossa Vera, Rosélia, ela é expositora da Sala de Paz. Ela vai estar com a gente. Nós temos 3 expositores na Sala de Paz, né? Do Departamento de Infância, Juventude, Mocidade e Paz. Gilberto, que está aqui do meu lado, que está ajudando na interação, o Cláudio e a Vera, que fazem parte dos expositores, um bate-papo bem bacana com os pais. É um dos melhores trabalhos que a gente tem, porque é terapêutico, é salutar, né? Então, a gente tem uma galera que interage muito bem nesses trabalhos, e em homenagem a essa sala maravilhosa, a gente trouxe você hoje para interagir com o pessoal, trazer esses temas muito bacanas, e eu tenho certeza que vai ser uma manhã maravilhosa, tá bom? Muito obrigada. Hoje a gente começa com uma prece, né? Sim. Para a gente nos acalmar, para a gente ficar tranquilo. Enquanto isso vai entrando o pessoal aí, Conceição, Evelyn, Lucélia, Stephanie. Muito bom dia a todas e todos. E vamos começar com a prece enquanto o pessoal está entrando, tá bom? Vamos convidar o Cláudio para fazer a nossa prece e depois a gente começa a apresentar um pouco mais o trabalho de hoje, tá bom? Então vamos nesse momento tranquilizando os nossos pensamentos, nos ligando essa nossa família espiritual que nos acolhe com tanto amor. Agradecer ao Pai pela oportunidade da vida. Agradecer a Jesus, esse irmão maior, que nos trouxe imensos aprendizados, nos mostrou caminhos novos, nos preparou para nosso crescimento. Agradecer aos nossos mentores que se esforçam para que a gente possa dar o nosso melhor, que nos auxiliaram a estar aqui hoje,
apostos para aprendizado, e que essa manhã seja abençoada, que tudo o que nos for dito seja o nosso ladrilho, para que possamos caminhar na direção correta, sempre buscando fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizéssemos com a gente, demonstrando amor, demonstrando caridade, fraternidade, e que Jesus abençoe nossa manhã. Ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então entrou também Walter, a Lúcia, a nossa querida Hilda, todos queridos, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar início, então, os nossos trabalhos de hoje. Eu quero falar um pouco em agradecimento ao Departamento de Divulgação, Cláudio, a Val, que nos ajudou muito para que isso acontecesse, e o Departamento de Infância, juntamente com os que estão aí na nossa audiência, que é a Nercy e o Walter, e eu, que estamos fazendo parte da direção no momento, trazendo esse trabalho tão maravilhoso que é a Sala de Paz online, em palestra, hoje pelo Facebook, tá bom? Então, eu agradeço a presença de todos, estamos muito felizes com tudo que está acontecendo, e vou falar um pouco da nossa convidada, bem pouco, porque quem vai falar bastante dela é ela própria, que tem bastante base para dizer, né? Rosélia Cruz, psicoterapeuta, palestrante espírita, criadora do Mães em Conexão. Eu quero que ela fale um pouquinho para a gente da sua caminhada no espiritismo, do trabalho pedagogo, psicoterapeuta que ela faz, e dessa paixão que é o Mães em Conexão, gente. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa fala dela, porque eu falei para ela que ela ilumina quando fala desse projeto, né? Porque é um amor imenso que ela divide um pouco com cada mãe, tá bom? Rosélia, a palavra é toda sua. Bom dia a todas as mães, né? A família brasileira que está aqui presente no Lela, né? Eu tenho um carinho muito especial pelo Lela, conheci, né, algumas mães que fazem parte já da Sala de Paz, agradeço muito a Maria, não estou lembrando o sobrenome dela, mas ela trabalhou comigo lá no Palácio dos Bandeirantes na época, né? E agradeço imensamente, porque foi ela que me indicou para você, né, Paula? Sim, é a Mari, nós conhecemos ela como Mari, Marilene. Mari, a Mari, tá, então conhece pela Mari, então tá, um grande beijo, né, para você, gratidão imensa pela oportunidade, sim, falar do Mães em Conexão me ilumina, porque eu digo que o Mães em Conexão é para as mães do Oiapoque ao Chuí, né, hoje com a internet, né. Então, falando da trajetória espírita, gente, eu fico muito, muito emocionada, porque a minha trajetória espírita começou aos 17 anos, quando eu trabalhei aqui pela primeira vez de babá na casa de meus pais do coração. Tanto que quando eu postei no Instagram o flyer do Lela, ontem, anunciando, a minha mãe do coração falou que estava muito feliz por eu estar nesse caminho, né? Tá na minha página aqui do Face, ela colocou aqui no Face, né? Então, foi eles que me caminharam, na Lins de Vasconcelos, para o Espiritismo, e o primeiro livro que eu li foi O Nosso Lar. E até então eu tinha um lar desestruturado, eu tinha um pai carrasco, e eu queria muito estudar na época, ele não me deixava, porque, como todo nordestino, eu sou paraibana, brejo paraibano aí, terra de engenhos, de José Lins do Rego, e ele não queria deixar eu estudar, e eu nasci para ler, gente, eu amava, sem saber ler, eu já amava ler, né? Com 9 anos, e eles não queriam me colocar na escola, e eu chorava, e eu era autodidata, e eu li as cartas da minha mãe, e tudo isso fez com que eu tivesse essa sede pela leitura, pela literatura, pelo aprender, pela filosofia.
E essa sede de conhecimento, eu acredito que se foi pela proibição dele, me fez um bem muito grande, né? Que como ele não queria que eu estudasse, porque ele dizia no mapa dele, hoje eu sei que é uma crença dele, no que ele acreditava que eu ia para a escola, que nós éramos 3 meninas, iríamos namorar. Eu acho que era isso que ele pensava. Eu não, minha mãe dizia. E na época, então, infelizmente, a gente tinha que trabalhar, tinha que fazer um monte de coisa. E aí eu ficava angustiada, desesperada, querendo estudar, e toda essa sede de conhecimento me fez chegar a esse casal. Mas porque meu pai, ele me trouxe, né? Eu fiz até a 4ª série, na verdade, eu fui para a escola com 9, depois de chorar muito. Fiz até o primário, e aí eu não estudei mais, eles me tiraram da escola, porque a gente morava no sítio, e eu tinha que ir, que a gente tinha que ir para a cidade. Então, ele não queria deixar a gente para a cidade estudar, muito pior ainda, né? Então, quando eu cheguei com 17 anos, ele me trouxe para São Paulo para trabalhar de babá e para ajudar na despesa da família, ele dizia. E aí eu encontrei com essa família e eles me levaram para o centro João Batista, na Lins de Vasconcelos, e foi emocionante o meu encontro com a doutrina, né? E aí eu levei o evangelho para casa, depois de um ano trabalhando em São Paulo, voltei para Paraíba e aí começou a melhorar a minha vida, né, com o evangelho em casa, lendo para minhas irmãs, buscando entender esse pai que nós tínhamos, tá? E toda essa trajetória de leitura me fez entender as várias vidas, o porquê, né, de estar com o pai assim, e não me deixasse estudar. Então, e eu fui me libertando aos poucos, fui entendendo essa egrégora, essa energia, essa vibração. Quando jovem, eu dizia, meu Deus, né, por que isso? E como todo adolescente, eu tinha uma raiva daquilo. Por quê? Que merecimento é esse? O que eu fiz? Eu ouvia minhas amigas falando... Ai, o meu pai fica querendo que eu estude, eu não quero. E eu ficava morrendo de vontade de ter um pai que me fizesse estudar. E ele me podava dessa forma. Então, eu fui perdoando ele, né? E aí ele começou a mudar e eu comecei a me libertar. E eu comecei a fazer o supletivo, fazia supletivo, estudava em casa, ia fazer as provas, eu não sei se vocês lembram dessa época, tinha um monte de livrinhos que a gente fazia as provas, estudava, fazia as provas, né? Então, toda essa trajetória, e quando eu voltei de São Paulo, eu continuei no André Luiz, na Paraíba, fazendo SOP, com 18 anos, 20 anos, já me engajei nesse trabalho de caridade que o Espiritismo nos dá, essa oportunidade, né, de doação, e foi toda essa trajetória. Depois, com 26 anos, me casei e tive o meu filho, Vitor, né? Então, eu digo que o meu filho, Vitor, foi que me deu o AMP, ele me deu a oportunidade de ser uma pessoa melhor também. Né? Certo? Então, aí começou toda essa busca de me aperfeiçoar espiritualmente, de buscar a verdade. Eu digo sempre, gente, nós não somos, olha, anota isso, porque é uma reflexão para o dia de hoje, tá? Nós não somos quem as pessoas dizem que nós somos. E nem muito menos aquilo que a gente acredita ser. Então, quem sou eu? E aí? Essa busca que o Espiritismo nos possibilita, de buscar a nossa verdade, o nosso eu interior. E quando foi aos 32 que eu fiz pedagogia, e o Vitor crescendo, e o meu filho ia apresentando os sintomas de ação, e eu me perguntando o que faltava na vida, porque até então eu amo ler, os presentes do meu filho eram livros, o ambiente é alfabetizador,
Quando a gente está na faculdade, a gente aprende, principalmente quando a gente faz pedagogia, que o ambiente da casa é necessário que seja um ambiente alfabetizador, certo? Então, tudo isso meus filhos tinham. Porque até então, como eu tinha sido proibida de estudar, a minha sala, a minha estante, os momentos de prazer com meus filhos era literatura, era interação, era esse carinho de mãe e filho. E o que faltava, né? O que faltava para eu ter esse lar tranquilo? O que faltava para as crianças se desenvolverem? Essa era a pergunta. Eram perguntas que calavam dentro de mim e que me faziam refletir, tá? E quando eu era chamada na escola, eu ficava muito triste, porque eu dizia, eu faço o evangelho uma vez por semana, eu sou pedagoga, eu sou uma mãe presente, na medida do possível, porque até então eu trabalhava e estudava, então eu estava 10 horas fora de casa, né? Então, o que falta para os meus filhos? O que falta? Né? Aposto que muitas delas estão querendo saber essa resposta. Né? Muitas reflexões eu comecei a fazer. E eu fui estudar sobre isso, sobre a energia que circula dentro de casa, sobre a insatisfação que eu sentia. Peraí, mas eu tenho 2 faculdades porque eu tinha feito letras de novo. Eu já tinha feito pedagogia, já tinha feito letras. Né? Engajada nos trabalhos espirituais, porque aqui eu frequento Bezerra de Menezes. Na Bela Vista, quando eu morava lá, eu frequentava o discípulo, às vezes ia na federação, mas a minha casa na Bela Vista foi o discípulo de Jesus, na Maria José. Então, nunca parei de estar em contato com a doutrina, mesmo mudando de um estado para outro, não importava. Eu estava sempre com o meu evangelho, buscando utilizar dentro de casa os ensinamentos do mestre. Mas, gente, só quando eu descobri quem, na verdade, era a Rosélia, o que é a Rosélia, qual o meu propósito de vida, o que eu estou fazendo aqui, né? Foi que eu comecei a sentir essa mansidão se acalmando dentro de casa, né? Certo? Bom, então... São ferramentas que o Espiritismo dá para a gente, respostas também, e a gente buscando encontra, né? Isso. Muito bacana, minha querida. Que maravilha ouvir um pouco da sua experiência. Já tem gente falando que passou por isso também aqui, a Conceição, que passou... A Conceição, nossa professora maravilhosa, também. Então, a gente... acho importante toda essa sua fala inicial para ver o quão humanos nós somos e como também é peculiar, né? Cada convívio em cada casa. Então, vamos lá, vamos falar então do nosso tema de hoje, que eu não falei o tema, né? Rosélia vai falar para a gente hoje sobre o lar como escola. E aí? O que seria isso? Bem, então eu cheguei desses estudos, né? Desses estudos todos, eu cheguei à conclusão de que nós trazemos muitas crenças dentro de nós, né? E elas são instaladas, gente, na mente da gente nos 10 primeiros anos, tá? Nós trazemos, a gente sabe que nós trazemos, além das crenças do lar, nós trazemos, nós vamos falar sobre essa encarnação, tá? Se der, a gente entra, tem uns lapsos assim, para a gente poder explicar algumas coisas que vocês sabem que tem dentro da doutrina. Mas, por exemplo, nós trazemos, desse estudo que eu fiz, são 5 feridas emocionais que nós temos ao longo da infância, tá?
As feridas emocionais, elas nos fazem acreditar nos rótulos que nos dão, tá? Então, são momentos e situações que nós vivemos com nossos pais, que são instaladas na nossa mente, como diz Augusto Cury, se vocês quiserem. Olha lá o livro, hein? 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Ele fala isso num monte de livros, mas esse é um dos últimos que eu li e é maravilhoso. Então, ele diz, né, que nós temos janelas killer, tá? A partir de momentos que nós passamos com os nossos pais. Então, 5 feridas emocionais são, assim, fazem parte do desenvolvimento humano, né? Lá vai a primeira, hein, gente? A rejeição. Quando essa criança está na barriga, que a esposa dá a notícia para o pai, para a mãe, para os pais dela, e essa criança é rejeitada no útero. Isso já desenvolve na criança uma janela, a janela da rejeição, tá? Então, a gente sabe que tem um histórico aí de rejeição, só que esse sentimento já está instalado. A segunda ferida emocional é o abandono. Gente, o abandono é aquela criança que está em casa, mas ela não se sente parte, tá? Ela não se sente parte desse lar. A terceira ferida emocional é a humilhação. Eu estou passando muito rapidamente para poder chegar nas 6 atitudes que a gente deve eliminar na educação de nossos filhos, tá? Por conta de todo esse transtorno que o lar está passando, tá? Então, a terceira ferida emocional é a humilhação, é onde a criança se sente humilhada, onde os pais criticam, onde existe toda uma chamada de atenção por ele estar se desenvolvendo menos que o outro irmão, com os coleguinhas, com o primo, a quem você foi comparado, né? A comparação eu vou falar ela mais detalhadamente, porque é uma das atitudes que a gente deve eliminar já da educação de nossos filhos. E a quarta é a traição, quando o cônjuge, né, trai um ao outro, certo? Certo? Então, existe uma desconstrução daquele ídolo que a criança tem. Quando o pai trai a mãe, quando a mãe trai o pai, quando um fala mal do outro, isso é trair. Isso é desconstruir aquela imagem de benfeitor. E aí eu perco a minha confiança nesse pai, tá? E aí, a última, né, e quinta ferida emocional gente, a injustiça. Tá? Onde essa criança, por exemplo, quem sofre de injustiça é aquela criança que tem 5 irmãos dentro de casa, mas a mãe só pede para ela, vem você me ajudar a arrumar a casa, vem você me ajudar a varrer, vem você me ajudar, vai cuidar do seu irmão. O seu irmão está brincando, você fica lavando a louça, varrendo a casa, certo? Então, essa é a injustiça. Quando você é tratada com diferença. Roseli. Oi, Cláudio, pode falar. Já temos uma perguntinha aqui da Juliana. Então, crianças adotadas e rejeitadas pelos pais biológicos têm mais dificuldades emocionais? Gente, olha, eu sou professora montessoriana, tá? Trabalhei aqui na Prima Montessori, alguém conhece? Lidei com muitas crianças adotadas pelos pais, e geralmente as crianças adotadas, elas já têm um histórico, né, assim, não vou generalizar, mas as crianças adotadas, elas já têm um histórico de que a mãe teve contato, né, era viciada, então precisa ver se essa criança tem esse histórico, primeiro, né, e aí vem essa rejeição
natural que está instalada na mente dela. Eu estou tratando de um caso em que a criança, ela tem hoje, ela tem 48 anos, a criança, né, interior dela, ela foi adotada, só que a mãe dela, a psicóloga aconselhou a mãe dela, a que adotou, falar para ela que ela foi jogada na lata do lixo e tudo isso. Então, essa criança, que hoje é uma adulta de 48 anos, ela está trabalhando com isso. Como é que a gente ressignifica isso? Com a programação neurolinguística, né? Tem técnicas que levam a um relaxamento total, onde eu refaço o caminho com essa criança interior, com esse adulto, um caminho assim, desde o útero, em estado hipnótico. Uhum. Isso já acho que já resolve, já responde, né? Que você falou da neurolinguística, que a Maria Lúcia está perguntando como fazer para resolver esses problemas que já estão Pensei nisso também. Certo, então, a gente hoje tem essa ferramenta incrível, eu digo, gente, que é a medicina do século XXI, entende? Onde você vai na origem do problema. Você vai buscar a coisa pela raiz e arranca de dentro de você. Foi isso que aconteceu comigo, né? A Patrícia, que está falando aí, é uma mãe em conexão já, né? Um beijo, Pati. Muito bem. Busque por Rosélia Cruz. Busque por Rosélia Cruz e entre no grupo de Mães em Conexão. Live todos os dias no Insta às 9 horas. Eu acho que vai sair muita gente apaixonada, assim como você, por esse projeto dessa live de hoje, tenho certeza. Então, eu me encantei realmente, porque até então eu sou muito... como eu sofri essas feridas, né? A injustiça, a traição. Gente, tem pessoas que vivem de 2 a 3, até a 5. Então, eu sofri. Eu, hoje, me analisando como foi minha infância, e que foi isso que eu trabalhei na programação neurolinguística, de... frases tipo, você nunca vai dar, você é um estorvo na minha vida, eu não sei porque eu tive vocês, vocês são um atraso de vida. Essas frases o meu pai ficava falando o tempo todo. Então, a programação que nós recebemos na infância é muito importante. E por que eu bato essa tecla? Porque o transtorno da hiperatividade, do TDAH, da ansiedade generalizada, ela tem início na faz no seu filho, tá? Então, nós vivemos o tempo todo apontando falhas, criticando, comparando, julgando, interpretando situações dos nossos filhos que nós trazemos como crenças que são verdades na educação de nossos filhos. E não é, gente, a gente precisa, século XXI, nós precisamos mudar o conceito da educação. Isso está resplandecendo, a sociedade está em colapso emocional. Que temos, criada pelos filhos, pelos seus irmãos, pelos vizinhos. Então, é uma sociedade que precisa rever conceitos. A família é o retrato da sociedade, a sociedade é o retrato da família. Certo? Então, onde é que nós vamos falar? A gente precisou dar uma parada agora, 4 meses. Então, nós precisamos rever esses conceitos em relação à educação no lar. Porque, segundo a física quântica, a programação neurolinguística, tudo que eu faço na minha vida cresce. E o que eu tenho feito? Como eu disse para vocês, eu tinha 2 faculdades, um emprego no Palácio dos Bandeirantes, ganhava bem e me sentia o quê? O nada. Porque meu pai dizia, você nunca vai ser nada na vida. Você é um ninguém. Você não merece nem estudar. E era essa crença que eu trazia aqui, ó, essa vozinha. Certo?
Então, o que eu tive que fazer? Tive que ir lá, arrancar isso de dentro de mim. E só assim eu descobri quem era a Rosélia Cruz. Mas eu tive que enterrar uma Rosinha, porque até... Pode falar. Nós temos a Vera Brites, que é a nossa colega, nossa parceira aí no grupo de pais, né, responsáveis, e ela está perguntando para a gente se, sem essa reprogramação neurolinguística, seria possível amenizar esse sentimento dos filhos adotados? Então, nas lives eu já dou dicas. Por quê? Vera, a programação neurolinguística não é o falar, é a voz tem poder. Então, o que você tem que mudar dentro de casa? Você tem que reaprender a tua fala para colocar novas falas. Então, como é que você chama a atenção dessa criança? Como é que você se sente em relação a essa criança? A primeira coisa que nós temos que fazer é aceitar essa criança. Aceitar essa criança como um presente de Deus em nossa vida. Se ele te deu essa criança, é porque tu tem condições intelectual, emocional, sabiamente, de entender e ajudar esse espírito a se desenvolver. Tá? Então, eu digo, mães, não aceitem o certificado de melhor mãe do mundo que Deus deu a vocês. Porque quando a gente não aceita a criança, quando a gente quer mudar, quando a gente quer moldar essa criança conforme os padrões que a sociedade exige, essa criança, ela tende a ficar pior. O Augusto Cury diz, quando a gente repete, quando a gente faz sermão, quando a gente todo dia dá um comando, essa criança tende a ficar pior. A gente não melhora as pessoas quando a gente repete. A gente piora as pessoas. Então, tudo que eu foco cresce. Essa criança, o que ela faz de bom, Vera? Qual o momento que ela fica concentrada? Quais as qualidades dela? Engrandece isso, dá foco a isso. Né? Só o fato dela ter te realizado o sonho de ser mãe já é motivo para você agradecer todo dia. Gratidão pelo meu filho. Qual é o sentimento de realização quando você pegou pela primeira vez esse filho no colo? A Elizabeth Lacerda tem uma música que eu gosto muito que se chama Aceita. Aceita a própria vida. Quando a gente não aceita a situação, quando a gente não aceita o filho, quando a gente recusa, de alguma forma se irrita, fica se sentindo insatisfeita pela situação que se apresenta, o universo te dá mais motivo para você reclamar, para você se sentir insatisfeita. Por isso que eu digo, nós trazemos crenças da educação de nossos pais, ancestralidade, a gente traz muita coisa arraigada, que precisa ser revista. O grito para uma criança hiperativa é acelerar mais ainda esse sentimento de hiperatividade, porque o grito aciona janelas do medo, da insegurança. Certo? Rosélia, eu acho que nessa mesma linha... É necessário que nós... Aproveitando, você vai dar continuidade, mas nessa mesma linha, a Maria Lúcia Chagas tinha feito esse questionamento se a gente consegue um tratamento gratuito, né? Se o Estado prover algum tratamento da PNL, né? Acredito eu que como é o foco do tratamento, né? Porque hoje eu vejo a PNL sendo utilizada não só dentro da família, no meio profissional também. Hoje existem muitos cursos que se fala muito de PNL para que você se conheça, né? Para que você se posicione no seu trabalho. Então, eu acho que dentro do lar não é diferente. Mas se você sabe se existe alguma coisa que o governo faça nesse sentido para essas famílias?
que seja gratuito? Sinceramente, Desculpa. não. Só a casa. Não, eu não conheço. O Espiritismo traz muito isso e a gente, na verdade, a gente não enxerga isso. Se a gente começar a ler o Evangelho, né? O Evangelho aí dentro de casa toda semana, buscando entender por que eu tenho essa insatisfação, por que eu acordo irritada, por que eu me sinto mal amada, né? O segundo maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Só que a gente nem ama o próximo e nem a gente mesmo. Esse século é o século para a gente desenvolver a amorosidade, tá? É para a gente desenvolver o amor, a humanização. É para a gente descobrir quem sou eu, tá? A Hermance du Fox diz isso nos livros dela. O livro Amorosidade traz isso escancaradamente de uma forma muito clara, com uma linguagem muito simples, escutando sentimentos bem, fala disso. Gente, mereça ser feliz, da Hermance du Fox também, ela traz isso. Autoconhecimento. Quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, eles ficavam inquietos, principalmente o Pedro, coisa de que eu estou fazendo certo, deixando a minha família, né? E veio todas aquelas reflexões. E Jesus, várias vezes, ele diz: ame o próximo como a você mesmo. E a gente não tem a capacidade de se amar. Então, a primeira atividade, se vocês quiserem, eu ponho aqui, primeira atividade para a mulher do Mães em Conexão, para você que entra no Mães em Conexão, é você desenvolver autoestima. Cadê a tua autoestima? Como é que está a tua autoimagem? Está sufocada por crenças. Nós somos divindade, gente. Nós precisamos acender a luz interior de cada um. E a interação, nós somos Rosélia, a interação com a nossa audiência está gigante. Eles estão falando junto com o que você está falando também, está muito legal. E tem bastante perguntinha aí. Cláudio, o que você passa aí? Eu vou pondo algumas, né? Essa aqui é da Aline Cardoso. Ela quer saber como bloquear o automático. Muitas vezes falamos ou fazemos coisas que vieram dos pais em uma reação automática, que também vieram dos pais dos nossos pais, mas que na infância não gostávamos de ouvir ou de passar por aquilo. Porque as pessoas tendem a ter, por exemplo, a correção pelo tapa, mesmo que não tenha gostado de passar por isso. Aí eu vou complementar com a da Mirelle. A Mirelle fala, coloca da Mirelle aí. A pergunta dela, a frase dela. Precisamos então curar os pais primeiro para depois educar os nossos filhos? Vê como o assunto é vasto, né? É isso aí, Mirelle. Qual é o nome da moça? Qual é o nome da moça primeira, da pergunta primeira? Primeiro é a Aline Cardoso. Antes da Mirella. Aline Cardoso. Aline, um beijo. Então, gente, vamos lá. Aline Cardoso, um beijo para você. Gente, a gente vive no automático, né? Essa resposta está no livro Nosso Lar, quando o André Luiz desencarnou e um espírito protetor disse: enche a boca de água. Né? Certo? Porque nós precisamos desaprender. Para reaprender. O Augusto Cury chama o silêncio dos sábios, tá? A oração dos sábios, tá? Não, criticar, comparar, não vai levar o teu filho a lugar nenhum. Ele tem que ser comparado com as conquistas que já teve até hoje. E não com o coleguinha, com o primo, com você. Isso é perda de tempo. Isso vai fazer com que ele se sinta incapaz, diminuído, e ele não vai tentar jamais o que ele estava
saindo da conchinha do lugar, da zona de conforto dele, ousando, e você compara ele, ele volta de novo, tá? Então, é necessário rever esses conceitos. Reaprender a mudança de paradigma requer determinação, compromisso e uma vontade enorme de fazer a diferença na vida de nossos filhos, que são espíritos que vieram nos dado por Deus, pelo Pai Celestial, para que nós cresçamos nessa longa caminhada da evolução, né? E eles nos fazem melhor, nos fazem melhorar, tá? Agora, a outra moça aí, né? Vamos lá, Mirella. Certo, Mirella, meu próximo livro tem como título Cure-se primeiro para depois curar seus filhos, né? Cure-se primeiro. Mãe, cure-se primeiro para depois curar seu filho. Então, a Mirella, aí tá acertando. Certo, eu digo, quando a gente vai aprender a dirigir, a gente é igual... Eu nunca assobiei e chupei cana, apesar de morar na Paraíba, na minha infância. Nunca fiz isso, mas as pessoas dizem que é o ditado, né? Assobiar e chupar cana. Então, dirigir é assobiar e chupar cana. Certo? Então, você tem várias funções ativas ao mesmo tempo quando está na direção. E ser mãe é isso. Quando você traz uma criança no colo e você assume a responsabilidade de protetor dele nessa encarnação, é necessário que você veja as tuas funções, certo? E responder, gritar, pegar o chinelo, ameaçar, são crenças e costumes que a gente traz, conceitos da educação que a gente traz há muito tempo. E é necessário, neste momento, onde nós estamos dentro de casa, onde nós estamos com a nossa atenção voltada para os nossos filhos, que a gente comece a repensar sobre esses conceitos. Coisas, atitudes que nós viemos carregando há anos. Eu tenho 47 anos, gente. E mudei os meus conceitos de educar há quantos anos? Há 6, há 7 anos. Quando eu descobri que chamar atenção, que comparar o meu filho com o primo dele, que tinha passado na USP, só fez ele se sentir mais incapaz. Entende? Que eu passei na pele. O que hoje eu estou pedindo para vocês, pais, chega de pegar essa plantinha que nós temos crescendo dentro de casa, em vez da gente estimular com os conceitos que a gente traz de nossos pais, nós estamos deixando eles com medo, inseguros. Por quê, gente? Porque qual é o retrato, qual é a cara da nossa sociedade? Qual é a cara da nossa sociedade? Homens que matam por amor. E mulheres que se submetem a relacionamentos abusivos. Que criam filhos inseguros, com baixa autoestima, e que o ano passado, em 2019, aumentou uma epidemia aí de suicídio. Crianças de 10 a 14 anos, tirando a própria vida. Então, o que nós estamos fazendo com a geração que é para desenvolver a amorosidade? Esses conceitos que nós estamos trazendo de nossos pais e nossos ancestrais não estão funcionando, gente. Urgentemente a gente precisa mudar isso. Quando eu mudei a forma de olhar para os meus filhos, de olhar para mim, de me acolher, de me amar, foi que eu comecei a mudar a vibração dentro de casa. Buscando perdão. Dizendo, no item 9 do capítulo, segundo o Evangelho, honrar pai e mãe. Aceitando, está sendo agressiva dentro de casa, o que você tem que fazer? Pensar, uma de nós errou. E o que eu preciso fazer? Perdoar. Perdoar principalmente a
primeiro pega, os crianças se sintam ainda mais inferiorizadas e vitimadas. E o pior de tudo, você desenvolve aí o TOD, né? A culpa te faz ser manipulado pelos filhos. Tá? É outro Rosélia. tema. A Luciana está dizendo assim, no caso do jovem que se sente angustiado, ele com 20 anos, fazer a PNL ajudaria a sentir menos angustiado, visto que apesar de toda esta angústia, foi criado com muito amor e aceitação, ou nos pais mesmo, que deveríamos fazer. Eu acho assim, pelo que você já falou para a gente, né, o seu próprio caso, responde essa pergunta da Luciana, quer dizer, pode se começar em qualquer idade, desde que se identifique a necessidade, né? Aí a pergunta que ela traz, que eu acho que também já foi respondida, em parte, deveríamos fazer nos pais. Aí eu pergunto assim, a gente sabe, né? Por exemplo, eu tive uma criação diferente dos pais de hoje. Eu chegar para os meus pais e falar que eles precisam fazer uma programação neurolinguística, é capaz da minha mãe puxar o chinelo de novo. Então, como tratar esse assunto junto aos pais de uma forma delicada para que, né, eles também não se vejam como problema, porque eles foram... A educação vem sendo passada de geração em geração. Eu acho a doutrina maravilhosa porque ela é filosofia e ela é ciência. Eu até acho que essas crianças hoje que sentem essa angústia, essa não aceitação, é muito em parte do que elas já trazem do preparo do plano espiritual e que elas encontram essas barreiras nas famílias, né? Elas não conseguem pôr para fora o que elas estão sentindo, se sentem incompreendidas, né? Certo. É isso mesmo, né, Cláudio? Gente, eu vou voltar para a egrégora, tá? Eu vou explicar a egrégora. A egrégora é o sentimento que circula dentro do lar. Por exemplo, por que trabalhar o autoconhecimento da mãe, no Mães em Conexão? Porque a insatisfação, a irritabilidade, a frustração com relacionamentos, a gente sabe que existe uma quantidade muito grande de relacionamentos aí mal resolvidos, a gente busca dizer sempre que não existe ex-marido, tá? Existe um duelo. Eu faço parte, gente, do coral e tem uma música, né, que me veio agora muito interessante, chama Duelo, né? E ele fala do duelo na época com armas. E hoje a gente vive em duelo mental. Certo? Então, a nossa egrégora, ela é contaminada pelos meus pensamentos, tá? Quando eu aceito a situação, aceito o meu filho, busco entender por que ele está agindo dessa forma, ele começa a mudar. Quando você aceita, você não critica, você minimiza o olhar. Lembra das 6 atitudes que eu falei que a gente deve eliminar? A primeira coisa é o olhar, o olhar severo, o olhar que reprova, o olhar que recrimina. Se você começa hoje a observar suas expressões quando você olha para o seu marido, quando você olha para o seu filho, quando você olha para sua mãe, tá bom que você vai fazer. Você nem precisa dizer tá bom que você vai fazer, mas esse o jeitinho de puxar na boca, o seu olhar de desdém, de ironia, gente, é um vício que a gente tem que eliminar já. Ai, Rosélia, vivo no automático. Orai e vigiai. Ter consciência da minha expressão corporal, ter consciência do meu olhar diante da minha família, porque é lá que é a escola que eu preciso. Lá no centro espírita eu abraço todo mundo, eu cumprimento todo mundo, mas dentro de casa é o meu eu verdadeiro. É o meu eu sem máscaras. Então o trejeito com a boca de puxar para
lado, olhar para cima, quando diz, eu vou fazer, vai. Né? Você não diz o vai, mas você fala, imagina. Quando, gente, a gente não precisa desencarnar, comunicar telepaticamente, não. As ondas que a física quântica explica, as ondas magnéticas, os fios que estamos interligados, eu falo sempre da comunicação não dita. Quantas vezes nós mulheres, quantas vezes a gente diz sim querendo dizer não? Tá? Quantas vezes você, com 3 funções, filho, família, casa, emprego, e ainda te taxam de preguiçosa, porque você está com dor de cabeça? Por isso, há uma necessidade de trazer o Mães em Conexão. Porque o Mães em Conexão cuida da mulher. Dessa mulher que se apagou por causa dos filhos, do marido, dos rótulos. A louca. Nem chega perto da sua mãe, que hoje ela vai ser mordida. Né? E aí, essa carga de responsabilidades que a gente traz, né? Ela pesa. Gente, a cada 40 minutos, hoje, um ser humano comete suicídio. Em todo mundo. Tá? E não é só jovem. Né? Tem pergunta? Não, eu queria perguntar para você, assim, e essa quarentena, e esse cansaço triplicado, seja físico, emocional, espiritual, do pai, da mãe, das próprias crianças, dos jovens, né? Porque você não tem mais como trocar energia lá no centro espírita, não pode mais abraçar, não pode mais estar com a família, então está tudo somatizado dentro de casa. Como é que está isso? Posso complementar a sua pergunta, Paula, com a da Juliana? E como lidar com o parceiro que é cabeça dura e não quer mudar de jeito nenhum? Então, essa é uma afirmação que faz com que, né? Primeiro da Paula, né? Tá. Então, ó, Paula. É o seguinte, quando eu falo de energia, eu falo de acolhimento, de aceitação. Tá? A gente sabe que aumentou. Gente, aumentaram abusos sexuais infantis, a violência contra a mulher, né? E o estresse de lidar comigo mesma. Quem sou eu dentro de casa? Eu sou o meu eu verdadeiro. Só que o meu eu verdadeiro, cheio de rótulos, né? Eu não sou essa pessoa que tá gritando, que tá batendo, que tá aí irritada. Isso é o que eu acredito que eu sou. A nossa essência, ela é amor e bondade. Tá bom? Nós também temos o lado doente, né? O lado que precisa de conserto. Mas é a partir do autoconhecimento que a gente vai lidar com essas situações de conflitos. Sem o autoconhecimento, gente, a gente tem um retrocesso, em vez de ter um processo de evolução. Para quê? Para o mundo regenerado, gente. A gente está em transição. É natural que eu entre em conflito comigo mesma. Então, se você pode fazer uma afirmação, o meu marido é cabeça dura, diz, nossa, como meu marido é flexível. Como meu marido aceita, porque eu, segundo a física quântica, eu crio a minha realidade. Só que isso não se aprende em escola. Não aprende na faculdade. Podia ter. Que eu sou responsável pelo que acontece dentro da minha casa quando eu não policio, eu não oro e vigio meus pensamentos. Eu vibro no medo, na insegurança, na expectativa, sofrendo por um futuro antes que aconteça. Então nós precisamos viver o hoje, sem expectativa pelo amanhã. Precisamos
justamente esse lixo emocional que a gente traz. E deixar o novo fluir, gente. Aceita. Busca essa mulher que está aí querendo, esse homem que está aí querendo se acender no filme do Divaldo, ele diz, né, o Chico diz para o Divaldo, nós somos postes. Deixa essa luz de dentro de você brilhar. Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Este é o momento da gente buscar isso dentro de nós. Como seres divinos, nós somos filhos de Deus, pequenos deusinhos, e nós não temos essa consciência. Então, Rosélia, a gente volta de novo para o alto amor, que a Hermance do Fox fala. Escutando sentimentos, escutar sentimentos é ouvir o teu coração. Eu tenho um amor incondicional pelo meu filho, mas na primeira contrariedade, falei 5 vezes, pega o chinelo. Que amor incondicional é esse? Na verdade, pelos gatilhos da física, da programação neurolinguística, a gente não quer agredir o filho. A gente quer agredir a situação que nos trouxe até aqui, as crenças. E aí o filho tá ali na frente da gente. Aí sobra para ele. Mas, na verdade, você quer agredir toda essa carga emocional que você traz. Você quer acabar com isso, porque, né, dizem, o suicídio, né, o suicida, ele não quer morrer, mas acabar com a dor. Então, o grito, a chinelada, por aquele ser humano que está ali na tua frente, não é exatamente com ele. Você está irritada com toda essa frustração com a vida que você tem. Relacionamentos mal ouvidos, não ser reconhecida no seu trabalho, na área profissional. Acreditar na crença que o papai te disse que você era na infância, na comparação que a tua mãe te fez. O jeito que você foi auto-abandonada. Ai, ela só vestia bem minha irmãzinha menor. E eu usava o que dava. Ou é o contrário. A irmãzinha sempre tinha roupa da prima, era a prima que dava. E eu, na verdade, não tinha. Eu tenho uma sobrinha que falou, Rosélia, tia, ela é minha afilhada. Ela disse, ela morava no mesmo quintal da priminha e todo mundo se lembrava do aniversário da prima. Mas não lembrava do aniversário da minha sobrinha. Eu tratei ela. Então, essa criança nasce sem ser vista, acreditando que ela não é importante. É uma sensação de abandono. E na amorosidade, no Vanderlei Oliveira, a cura da ferida do abandono. Tá aqui, ó. Ele diz que quando a gente se auto-abandona, tudo vai de água abaixo. E o lar é dessa forma. Por quê? Porque quem se doa, e mãe se doa 1000%. Mãe não se doa 100%. Mas a mulher se doa 1000% em qualquer situação. Tô aqui. O que eu quero fazer? Tô de corpo inteiro. E cadê quem cuida dela? Quando ela tem enxaqueca, quando ela tá com dor de cabeça, quando acontece alguma coisa. Até o aniversário. Eu tenho uma cliente que ela começou a chorar. Ela fez aniversário essa semana. Ela começou a chorar uma semana antes, porque eu disse, peraí, por que você tá chorando? Eu disse, como foi o aniversário do ano passado? Alguém comprou bolo? Não, eu que comprei o bolo. Nós precisamos, se nós não nos dermos esse amor, eu digo que a nossa outra metade, a alma gêmea, está dentro de nós. E a gente sufocou ela, gente. Sufocou ela com todos os rótulos, com todas as crenças. Principalmente da sociedade que diz que quando, né, a mulher pare o filho, é dela e ela tem que cuidar, né? E ela se anula. Quando a gente interpretou também o segundo mandamento, a gente também errou.
né? Porque a gente só busca cuidar do próximo. E o ser humano que está dentro de nós, ele está morrendo, ele está apagado, tá? Então, para a tua família ficar bem, você tem que cuidar da pessoa mais importante da tua vida, que é você mesma. Cuida de você. Olha para você como... Não, eu faço... Vai fazer a atividade do alto amor olhando no espelho. Pega o espelho da sua casa e vai fazer essa atividade. Afirmações positivas na frente do espelho. Eu tô tentando arrumar esse cabelo. Não, certo. Vai fazer a atividade do espelho. Você não consegue te encarar, olhar no seu olho e dizer para você como você é digna, como você é respeitável, como você é honesta, como você é amorosa, certo? Você não consegue, porque você não se viu de verdade. Quantos anos você tem? Você deixou que te dissesse o que você... Você deixou que te rotulassem a vida inteira e acreditou nesses rótulos. Quando você parar e olhar para você na frente do espelho, que você diz qual é a cor do seu olho, porque eu fiz isso comigo. Tem mães que passam 2, 3 dias sem conseguir, fazendo, tentando, no manhã, fazendo esse exercício para poder ter coragem de olhar para ela. Como é que você escova os dentes? Olhando para baixo, olhando para a pia? Certo? É difícil a gente falar de nós, falar da gente e nos encarar no espelho. Aí a gente consegue nos enxergar muitas das vezes em um filho, né? Ele geralmente é um espelho nosso. Se a gente não tem coragem de ver lá no espelho da nossa casa, vai enxergar certamente num filho nosso. Quando bate de frente, na verdade, é uma das escolas dentro de nossa casa, não é isso? O finalzinho aí cortou, Paula. Eu disse que se a gente não consegue nos enxergar de verdade no espelho, porque às vezes é difícil mesmo. Eu nunca percebi como é que eu escovo um dente, vou começar a perceber agora. Mas se a gente não se enxerga nesse espelho, certamente um filho a gente vai nos enxergar na hora que a gente bate de frente, não é verdade? Pois é. Então a gente vive no automático, não é isso que as meninas falaram? A gente reage no automático, a gente grita, a gente chama a atenção, a gente critica, a gente compara, a gente julga, a gente repete as mesmas. Por exemplo, tem mães que falam, Rosélia, todo dia eu falo as mesmas coisas. Funcionou? Gente, para, enche a boca de água. Outra coisa, nós temos o grito, é sinônimo de insegurança. Você grita, o seu chefe grita com você quando? Quando ele perde as estribeiras. O cara não tem confiança na liderança dele, começa a gritar, começa a te criticar, colocando a culpa porque a empresa não está boa, porque a empresa não está andando, porque a empresa não está vendendo, a culpa é dele. E o lar é o quê? É a instituição onde quem é o líder? Mães e pais. Quem é a base da família? Quem é a família? É a mãe. Se a mãe não estiver bem, esse lar tende a demonstrar, a aparecer de forma desalinhada, como está acontecendo hoje. Por quê, né? A Patrícia Oliveira está fazendo um questionamento, né, do que a gente está falando. Esse exercício é difícil porque enxergamos somente os defeitos? Então, a gente é acostumado. Isso é uma das atitudes que a gente deve eliminar, né? É a crítica.
Porque a gente acha que se focar na crítica, por exemplo, eu vou dar um exemplo da crítica. O filho esqueceu o filho derramou o leite, que é o mais comum, né? Ele derruba as coisas. As crianças, geralmente, né, a coordenação motora fina está em desenvolvimento, ele é inseguro no lar, dependendo de como ele é tratado, né? Então, por exemplo, ele vai pegar o leite, e aí, o que a mãe fala? Cuidado para não derramar. Você se lembrou que ele derramou ontem. Você lembrou a ele. Isso é uma programação mental. Quando eu digo cuidado, quando eu digo não faça, eu estou dando foco ao que ele fez de errado. O ideal é falar isso de forma positiva. Tá? Buscar elogiar. Buscar dizer, filho, deixa eu te ajudar. Né? Aí fica só olhando, ou então confia, porque eu digo, o pai e a mãe geralmente confiam do filho. Você diz vai, mas você fica, ai meu Deus, né? Fica olhando de trás da porta. E o olhar, gente, ele é sentido. Muitas vezes você não sente um olhar de alguém quando você está sozinho em casa. Então imagina, você sente um olhar de um espírito, imagine de um ser humano encarnado dentro de casa. Né? A Conceição a Conceição Barbosa. A Conceição está perguntando, né? Quais as outras 4 atitudes? Talvez a gente, por questão de tempo, né, Paula, não consiga tratar todas, né? Mas isso também nos abre a possibilidade de um novo convite para um novo bate-papo. A audiência que vai falar, vocês querem a Rosélia de novo? Bota um like aí, bota sim, que a gente traz ela de novo. Né? Certo, então as 4, gente, eu falei de o olhar primeiro, né? O olhar severo, a expressão corporal é muito importante. Olha, na tríade da comunicação, né? Nós temos 3, né? Tríade. Expressão corporal, tom de fala e o que se fala na comunicação, tá? Então, a tríade da comunicação, o que é mais relevante? O que é mais importante? É a expressão corporal, com 55%. Então, por mais que você esteja calada, se você estiver fazendo trejeitos no teu rosto, se você estiver olhando para cima, para o lado, fazendo com a boca, não sei como é que você faz, o jeito que você se expressa, ombros, sei lá, né? De repente descaso, né? Então, tudo isso é lido pelo teu filho, pelo teu marido, pelas pessoas que estão à tua frente. Então, 55% é o que mais o outro vai observar em você. 38% é o que é o tom de fala. Então, como é que eu grito com meu filho? Eu ameaço meu filho? Como é que eu faço para ele fazer as atividades? Isso é muito apavorante. Isso desenvolve crianças, faz com que a criança se sinta intimidada. Ela só vai fazer as coisas na vida dela se a esposa gritar. Ela vai atrair para ela um chefe que tenha um autoritarismo desmedido, porque ela só sabe trabalhar com gritos. Tá? E aí, quando a esposa não fizer o que esse homem quer, ele vai lá e vai reagir da forma mais violenta que ele sabe reagir, porque ele teve isso na infância. Tá? E a terceira o terceiro item da comunicação é o que se fala. Então, quando você começa a repetir os comandos na tua casa, pela segunda vez, para o seu filho escovar o dente, para o seu filho tomar banho, para o seu filho arrumar os brinquedos, na segunda vez, a mente já bloqueou, ele já não escuta mais. Certo? Uhum. Os comentários estão bombando, Rosélia. Faz o comentário do Gilberto aí, ou você Cláudio. Volta para conversar com a gente, ou você vai ter que ficar todo com a Aline. Todo mundo quer a Rosélia de novo aqui, viu, Rosélia? Aqui, todo mundo quer você de novo, já é nossa. Gilberto... Faz a pergunta do Gilberto. O Gilberto quer saber,
Como ser firme e exigente com os filhos, visando uma educação satisfatória e, ao mesmo tempo, amorosos, sem correr o risco de traumatizar a criança? Certo. Na doutrina espírita, a gente tem uma palavra que é muito importante, né? E que deve nos permear diariamente, fazer parte da nossa vida, né? É a disciplina. Tá? Uma criança, para ter disciplina, ela precisa viver, porque nós pais somos exemplos. Então, não adianta eu ser indisciplinada e não dar esse exemplo para o meu filho. Tá? Quando eu falo de amorosidade, de diálogos inteligentes, eu estou falando sobre inteligência emocional, que a gente não conhece muito bem, mas que nós devemos buscar conhecimento. Pai e mãe devem, né, buscar estudar para eliminar esses conceitos arraigados da violência que nós trazemos. Eu digo que agredir filho, gritar, ameaçar, isso é coisa da ditadura, tá? As pessoas, quando queriam arrancar alguma coisa das outras, elas ameaçavam, prendiam, colocavam de castigo, né? E hoje isso se reflete no lar. Então, como é que eu faço isso? Dialogando. Uma criança que tem uma rotina organizada de estudos desde cedo, como a creche propõe, eu sou professora também, fiquei um tempo aí na educação infantil. Uma criança com uns 4, 6 meses, quando entra na creche, ela tem horário para tudo. Tá? Ela tem horário de roda de conversa, de roda de história, do suquinho, e essa criança é uma criança disciplinada. E hoje, 4 meses depois, uma das primeiras coisas que eu fiz na live foi perguntar como é que está a rotina de vocês, pais. A criança tem rotina? Não, a criança acorda perdida, ela não sabe para onde vai. Ela não sabe o que vai fazer no outro dia. Logo que começou, né? Hoje, já 4 meses depois, já sabe mais ou menos o que ela vai esperar do outro dia. Mas nós, seres humanos, trabalhamos com regras, com combinados, com uma rotina, com uma disciplina. Isso está na gene da gente, na nossa essência, ter disciplina. Como é que na Idade Média nós fazíamos? A gente desenhava nas paredes. Mandela ficou quantos anos preso? Tem o filme de Cristo, o Conde de Monte Cristo, o homem riscava a parede. Como é que eu estou em isolamento social e amanheço o dia sem saber para onde vou? Dormindo até meio-dia. Rotina é maravilhoso para tudo na vida, né? Walter, vamos falar da questão... Walter não, Cláudia, a questão do Walter aí, que eu acho que vai de encontro a isso que ela acabou de falar. O Walter, ele está fazendo uma pergunta, o Walter Neite. Vejo muitos filhos trocarem os papéis, ou seja, mandarem nos pais, e os pais acatarem tudo que os filhos querem ou pedem. Isso não atrapalha o crescimento dessa criança? Então, eu sempre que quando o filho começa a mandar no pai, no caso do TOD, gente, o TOD é um transtorno que ele é desenvolvido a partir da culpa. A mãe que se sente culpada, o pai que se sente culpado, ele faz todas as vontades do filho, certo? Então, quando essa mulher, ela descobre, porque o TOD é comorbidade. Comorbidade é aquilo que está associado, por exemplo, a uma doença. Eu tinha o meu aluno, o Eduardo, ele tinha distrofia muscular. Então, ele desenvolveu também o TOD. Né? Não é só do TDAH, o TOD. Não está só associado ao TDAH. É a doença que a criança traz na infância. Então, a criança que tem pneumonia, ela pode desenvolver o TOD. Por quê? Porque o pai se sente culpado porque a criança tem pneumonia e ela vai fazer as vontades do filho. Então, essa criança se transforma no reizinho da casa. No caso dessa pergunta aí, do Walter, me parece mais negligência, né? Existe também negligência, sabe? Não quero, filho, faz o que você quiser, né? Né? Então, como é que o filho faz? Toma as rédeas, papéis trocados, né? Certo?
Então, existem vários pontos de vista aí, precisa ver exatamente o que acontece nesse lar, esses exemplos, para poder nós identificarmos exatamente por que as crianças estão tomando as rédeas. Existe uma maior, nesse último, nessa geração, no século XXI, existe uma maior reinação, né? As crianças estão mandando mais dentro de casa por causa disso. Os pais se sentem muito culpados por ausência, muito tempo longe, quanto tempo fora de casa, dão prioridade. Olha, gente, eu atendi a Letícia, que chorava copiosamente. Sabe o que é? As lágrimas transbordando, dizendo que queria menos celular, menos roupa cara, menos shampoo, mas queria mais atenção da mãe dela. E a Letícia desenvolveu a fobia por lagartixa, e a PNL cura fobias, né? Principalmente aquelas que são, todas, né? Gagueira. Gente, olha, a PNL, emocionalmente falando, é um santo remédio, entende? Porque ela vai no teu inconsciente, ela te coloca em estado emocional que você vai na gene do problema. Ela aciona estados mentais que você não sabia que tinha ali. Tá? Então, é um desafio. Certo? Então, as crianças estão... Tem mães que falam, meu filho... Veio uma mãe e falou, Rosélia, meu filho tem tudo. E não tem interesse por nada. Não, gente, o que é tudo? Tudo é a tua atenção que falta. É um tanque aí, um buraco profundo que está faltando amor. As crianças estão carentes de atenção, de qualidade. As crianças querem o tete a tete. Querem piquenique, querem assistir filme com os pais, querem olhar olho no olho. Sabe, eu digo sempre, sabe aquela ligação que a gente tem quando está amamentando o filho, que o olho fica no olho ali? Isso está acabando quando a criança vai crescendo. O Augusto Cury diz, né, que quando o bebê nasce, nasceu uma celebridade. E ao decorrer dos anos, a celebridade morre. É isso que nós queremos? Matar nossos filhos? Não, né? E não é, gente, olha, não é a vida do outro nas redes sociais até estimula o suicídio nos jovens, porque ele acha que a casa dele, né, que a casa dele é diferente do jovem que está colocando, que está rindo na mídia, mas na verdade não é não, porque a depressão não tem cara. A vida do jovem que está colocando na internet um sorrisão está igual ao pior, ao que está sofrendo. Tá? Quem mais tem estimulado o filho ao suicídio, infelizmente, são essas atitudes que a gente traz de autoritarismo desnecessário. Ai, porque ele tem tudo, ele tem que fazer isso mesmo, né? Certo? Ô, Rosélia. Oi. A gente está caminhando para os últimos 15 minutos do nosso encontro, é uma pena, mas você falou de um ponto: depressão, ansiedade, os jovens, as crianças estão se mutilando, automutilando, né? Quando chega, infelizmente, a vias de fato, os pais têm aquela surpresa, mas eu não percebi nada, eu não vi nada, onde eu errei, né? Enfim, é delicado e importante esse assunto, né? Então, a Alessandra, que está falando um banho de conhecimento, ela foi atendida por mim. A Alessandra tem 15 anos, né? Ale, um beijo para você. A Alessandra é de Goiás, ela todo dia assiste a minha live no Instagram, tá, gente? Ela é eu digo que é uma filha do coração aí. Não nos conhecemos pessoalmente, mas a Ale tem mudado bastante, ela já está ajudando jovens, tá? É de Águas Lindas aí. Ale, um beijo para você. A gente faz sessões individuais, porque eu não quis colocar a Ale no Mães em Conexão. Por quê? Porque eu podia sentir que as mães, né, se sentissem intimidadas, tá? Então, Paula, voltando aí, realmente, por isso que eu falei do olhar, gente. O olhar
onde liga você, o teu olho ao olho do teu filho. Quando eu chegava em casa, eu passava um check-up nos meninos. Automático. Então, a expressão, eu lia muito, sempre li muito expressão corporal dos meus filhos. Tá? Então, é importante que a gente não perca esse vínculo. O vínculo de quando a gente amamentava. Porque isso se perde, né? Isso se perde ao longo dos anos. E quando a gente vê realmente. E eu não quero para ninguém a perda de um filho. Eu tratei uma mãe que o filho morreu com 24 anos. Porque a gente tem técnica para lidar com a perda também na PNL, tá? Então, é necessário que a gente busque conhecimento, gente. Uma mãe, né? Mães de todo mundo, né? Como eu falo no Mães em Conexão. Se conectem. A conexão, ela faz com que a gente tenha esperança. Veja novas possibilidades, tá? É @Rosélia Cruz. Ah, não, minto. Ai, meu Deus, eu mudei. É @Programa Mães em Conexão. Tá? Então, a gente pode mandar todos os seus perfis também para o grupo de pais que a gente tem no WhatsApp. Se tiver alguma dúvida também, a gente pode deixar colocado nos comentários aí para o pessoal buscar, porque é para salvar vidas, né? A vida emocional. A emocional. Isso. Hoje, né? Se você o programa Mães em Conexão, ele é à noite. Começa às 20 horas, 2 vezes ao dia. Eu tenho 2 turmas hoje, tem uma de terça e uma de quarta. São 1h30 de terapia em grupo, né? São 10 encontros, tá? Totalmente online, é pelo Zoom. E a mãe vai trabalhar o autoconhecimento dela, tá? Ela vai buscar essa mulher que está esquecida em algum canto aí do coração dela. E a gente faz essa mulher reviver, tá? Agora, a gente tem tempo, eu posso fazer, Paula e Cláudio, atividade, posso dar atividade para já dar uma melhorada nessa mulher, atividade das afirmações positivas, tá? Temos 10 minutos, tranquilo. Tá. De você olhar para você de forma que você nunca olhou, de uma forma única, tá? Porque você é única. E quando eu digo que você, a tua outra metade está dentro de você, a tua panela, a tampa da panela, a laranja, não importa o que você acha da alma gêmea. A alma gêmea, ela está dentro de você, ela é o teu eu verdadeiro. Acha esse eu verdadeiro que você vai encontrar aquele relacionamento dos teus sonhos. Porque a pessoa que você projeta a tua felicidade, ela está dentro de você, é você mesma. Tá? Então, as afirmações positivas eu utilizo sempre em ordem alfabética para você se dar essa oportunidade de se autoconhecer, tá? Certo? Então, pega o alfabeto, tira as 3 letras que são emprestadas nossas, né? O K, o W e o Y. Tira elas porque elas não têm adjetivos que começam com essas letras. Pega as outras 23 letras e faz afirmações positivas. Utiliza metade de um sulfite, metade de um caderno. Deixa isso na cabeceira da tua cama. Faz antes de dormir e depois que acordar. Tá? Não vale, eu sou boazinha, tá? Boazinha é pejorativo. Tá? Não vale, eu sou inteligente. Você pode colocar, eu sou sábia. Porque a criança inteligente, se ela tirar uma nota baixa, se ela não conseguir, ela vai se sentir inferiorizada. Certo? E ela vai se sentir com medo de errar. Ela vai descobrir, eu não sou inteligente. Tá? Então, eu sou amorosa, eu sou brilhante, eu sou cativante, eu sou dinâmica, eu sou fantástica, certo? Tá bom? Então, por aí você vai até o Z. Coloca zelosa, porque você é zelosa 1000%. Você não é só 100%, tá? E elimina de você a culpa. Aceita o certificado, né, que Deus te deu,
né, de melhor mãe do mundo, porque você é a melhor mãe do mundo do seu filho. Não existe outra mãe melhor. Quando ele te deu o filho nos braços, ele não perguntou qual a tua escolaridade, qual o teu conhecimento, qual a tua idade. Ele te deu o filho. Então, o sentimento de culpa faz com que você seja manipulada por esse ser que está em desenvolvimento. Arranque isso de você. Tá bom? Certo? Muito obrigada a todos vocês do Lela, né, a Mari, a Paula, todo mundo que está aí presente, o Cláudio, um beijo para vocês, minha imensa gratidão, tá bom? Eu não sei nem por onde começar os agradecimentos, mas a galera está agradecendo demais aqui a sua presença, viu? Ah, é? Com certeza vai ter que retornar. Nós tivemos por volta aí de umas 50 pessoas nos assistindo, né, numa regularidade. Então atingimos um público muito bacana. E com certeza não vai faltar oportunidade, né, do retorno, porque nós estamos em constante aprendizado. Né? E esse momento não é diferente, gente. Esse momento é um tapa na cara, né? Esse momento é uma puxada. Estão dando, a espiritualidade, na verdade, está dando um saculejo nas mães, na gente, né? Eu digo, gente, quando eu digo mãe, é porque quando a mulher se separa, ela fica com a guarda do filho sem contestar. Então, por isso que eu falo a base, né? E você já imaginou um almoço de domingo sem a mãe? Ai, minha mãe não pode almoçar porque ela tá de cama. O que ela tem? Então, nós somos a alegria de um lar. A mulher com essa sensibilidade, com esse amor, com essa, essa vigorosidade, essas atitudes de criatividades, né? Não vamos ser modestas, não. Não, e falta esse brilho nessa, assim como você falou tão brilhantemente do Mães e Conexão, nós mães também tem esse brilho ao ceder a chance de ser mãe nessa encarnação, né? É uma chance maravilhosa, seja pela adoção, seja por gerar o nosso próprio filho, ou seja, para gerar para alguém o filho, né? Tem isso também. Então, é muita maravilha. Então, a gente agradece muito essa oportunidade. A nossa galera aí da Turma de Paz, a gente pode disponibilizar suas comunicações depois, e também vai estar essa palestra no Face do Lela, o tempo todo que quiserem compartilhar e assistir depois, passar para alguém, esses ensinamentos dessa manhã, tá? Vai estar gravado, né, Cláudia? À disposição, certo? Sim, o Facebook mantém o vídeo gravado por um período que eu não sei dizer qual é, mas fica. E como no comecinho eu falei, muita gente entrou depois, quem ainda não pegou, pega um copinho de água, porque agora, né, Paula, nós vamos fazer o nosso encerramento. Aquela água da paz que Rosélia falou, olha isso. Como nós vamos fazer o nosso encerramento. Falar muita coisa. Né? Como nós vamos fazer o nosso encerramento, com certeza os nossos amigos vão estar magnetizando, né, deixando nosso remedinho nela, para quem sabe a gente consiga aí corrigir o nosso verbo, né? Isso. Porque isso nos é alimentar, importante. Né? Paula, você... Eu vou fazer a prece, mas tem gente que eu não vou seguir 10 vezes ainda, Rosélia, olha isso. Tem. Marilene, a Mandinha, todo mundo também. Gratidão por isso, e nossa gratidão junto com o coração de cada uma. Tem os pais também, tem o Josué, tem o Gilberto. Quem mais tem de pais aí, gente? Mas temos pais aí, né? Tem sim. Então, tem o Cláudio. Tem o Cláudio, que é pai, que é avô, que nós não falamos, mas nós vamos falar, que é assim, o pai também precisa olhar no espelho, né? Isso também é muito importante. Sim, então... o pai eu vou fazer um trabalho com os pais, pode deixar aí, né? Novidades virão. Legal. E traz para as novidades, por favor. Tá bom. Paula, você fazendo a prece, vocês permaneçam
Temos né, o que a gente Joaquim vai... e o Walter aqui, que a Aline está nos ajudando. Obrigada, Aline. A Aline está ajudando aqui nas interações. Ah, Walter, falei de você. Walter, avô também, tá bom? Gente, então vamos lá. Eu vou pedir, então, para a gente serenar nosso coração agora, porque a gente está preenchido, né? Ele se preencheu nesse momento com tudo o que pudemos receber, compartilhar, pudemos falar, pudemos ser ouvidos nessa manhã. É tão importante, né? O olhar da Rosélia por cada um de nós, mesmo que virtual, ela conseguiu olhar dentro do olho de cada um de nós. Olha que coisa maravilhosa. Então, a gente se sentiu acolhido nessa manhã. Nós nos sentimos valorizados. E o que dirá da espiritualidade, que olhou para dentro do nosso coração, que fez um scanner dentro de nós e ouviu todas as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades, aquele choro contido. Eles nos ouviram e certamente já estão trabalhando para o auxílio do nosso interior, para o auxílio da nossa vivência e, o mais importante, para o auxílio dentro da nossa casa. Essa pequena sociedade que é o nosso lar, aonde é tão importante trabalhar para que possamos trabalhar o macro, que é a sociedade lá fora, que são esses nossos filhos, netos, sobrinhos, pessoas tão queridas, filhos do coração, que a gente auxilia para ser melhor lá na sociedade macro, lá fora como profissionais, como pessoas que vão exercitar o que colocamos aqui hoje, que são sementes, e vão germinar, e já estão plantadas e vai florir. E nós vamos sorrir com cada florzinha que a gente vai encostar, vai passar ao longo da nossa caminhada. Então, a gente agradece imensamente ao Lar Espírita Luz e Amor, a essa fraternidade bendita, a todos os pais, a todos que colaboraram, a Rosélia querida, a Cláudia, a todos os departamentos aqui envolvidos. Que Jesus abrace a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. E um agradecimento especial que ficou meio que no plano de fundo, que colocou aqui o nomezinho dele, o Fernando Cardoso, que é nosso colega, pai de sangue, pai de coração. Sim, uma história linda. É o nosso poeta também, grande companheiro lá na nossa casa. Também mais um pai aqui que participou. E a gente espera que os pais realmente tenham essa participação ativa, né? Porque a educação dos filhos é responsabilidade dos dois, né? Sempre. Agradecemos a todos que participaram, é muita gente, não dá para falar o nome de todos, mas sintam-se todos abraçados. E a gente volta com a Rosélia, com certeza, quem sabe ainda esse ano, né, Paula? Eu já estou pensando coisas aqui. É ótimo. Estou à disposição, então, gente. Obrigado a todos. Um grande beijo. Vocês, por favor, Paula, Rosélia, aguardem um pouquinho, tá bom?